A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. No horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciando mais uma semana, mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, desta segunda-feira, dia 20 de julho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou Jorge Teles, bom dia e vamos aos destaques de hoje. Brasil se aproxima de 80 mil mortos por Covid-19. Belo Horizonte pode ter 500 mil de infectados pela doença. Líder indígena Cacique Raoni está internado no Mato Grosso com quadro de hemorragia digestiva. Projeto de lei discute a realização de comícios e eventos pré-eleitorais no período da pandemia. Regional Nordeste 2 perde o terceiro bispo em poucos meses. Dom Henrique Soares da Costa faleceu no último sábado, vítima da Covid-19. Esses são alguns dos assuntos desta segunda-feira. A edição 9595 do Jornal Brasil Hoje começa agora. Horário de Brasília, 7 horas, 1 minuto. O Ministério da Saúde divulgou neste domingo os novos números da pandemia do novo coronavírus no país. De acordo com o levantamento diário feito pela pasta, o Brasil tem 2.098.389 casos confirmados da doença e são 79.488 mortes registradas. Os casos de recuperados somam 1.371.229 pessoas. Em 24 horas, o Ministério registrou 23.529 novos casos e 716 mortes. De acordo com o Ministério da Saúde, 647.672 casos estão em acompanhamento. E Belo Horizonte pode ter 500 mil infectados pelo novo coronavírus. Esse número é 75 vezes maior do que os casos confirmados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. O número equivale a 20% de toda a população da capital mineira. Oficialmente, foram registrados 7 mil contaminados na cidade no período da pesquisa. A estimativa foi feita com base no projeto de monitoramento Covid Esgoto, a partir de informações sobre a carga viral contida nas amostras coletadas nos dois rios que recebem o esgoto de Belo Horizonte, os ribeirões Arruda e Onça. Segundo o monitoramento, a quantidade de contaminados vem crescendo aceleradamente. A população infectada saltou de 24 mil em junho para 500 mil pessoas no começo de julho. A estimativa sugere ainda que a região metropolitana de Belo Horizonte possa ter atingido o pico da doença. O monitoramento é um projeto piloto da Agência Nacional de Águas com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em estações sustentáveis de tratamento de esgoto da Universidade Federal de Minas Gerais, com o apoio da Companhia de Saneamento de Minas e do governo estadual. A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu retomar o fechamento das atividades não essenciais desde 29 de junho, devido ao crescimento dos casos e da alta ocupação das UTIs. Na sexta-feira, a Prefeitura divulgou que registra uma estabilização da expansão da doença, mas ainda sofre com a alta ocupação dos leitos de UTI em 85% da capacidade. A Prefeitura promete a reabertura do comércio assim que os indicadores da contaminação pela Covid permitirem. O líder da etnia Kayapó, o cacique Raoni, está internado desde quinta-feira no Mato Grosso. Exames detectaram uma hemorragia digestiva. Segundo o boletim do Instituto Raoni, o quadro é estável. Gésio Passos nos traz mais informações. Cacique Raoni Metuquitiri, líder da etnia Kayapó, internado desde a última quinta-feira em Mato Grosso, passou por exames de endoscopia e ressonância na tarde deste domingo. A informação é do boletim divulgado pelo Hospital 2 Pinheiros, para onde o indígena foi transferido no sábado. Na semana passada, ele foi internado na cidade de Colíder com quadro de hemorragia digestiva. Segundo o Instituto Raoni, em função de sua idade, o estado de saúde do cacique inspira cuidados e até o presente momento não foi possível determinar a causa da severa anemia.
Raoni vive na terra indígena Capoto-Jarina, no Parque Indígena do Xingu. Ele é um dos indicados ao Prêmio Nobel da Paz de 2020 por sua atuação em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente. Em junho, Becuí Jacá Metuquitiri, esposa do cacique Raoni, morreu vítima de um infarto. A pandemia da Covid-19 preocupa os povos indígenas. Segundo dados da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, já são 230 mortos pela doença em terras indígenas. Já para a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, são 535 mortos e mais de 16 mil contaminados entre 134 povos afetados pela doença. No começo de julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o governo federal adote uma série de medidas para a proteção de indígenas contra a Covid, como a distribuição de alimentos e suprimentos, instalação de barreiras sanitárias e a criação de uma sala de situação com a participação dos indígenas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passo. Horário de Brasília, 7h06. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos Hemocentros, Heróis Anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no Hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. No horário de Brasília, 7h08. O Congresso deve discutir nesta semana a renovação do Fundo da Educação Básica, que tem vigência só até o fim deste ano. Outra pauta importante da semana é a reforma tributária, que será apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos às informações da agenda do Congresso Nacional com Yuri Hudson. Nesta semana, o Congresso Nacional tem duas pautas importantes pela frente. Uma é a reforma tributária, a outra trata sobre o financiamento da educação básica. Os deputados devem votar nesta semana um projeto de lei que torna o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, permanente. Este fundo foi criado lá em 2006 e perde a validade no fim deste ano. Mas o Fundeb é responsável por mais de 60% do financiamento da educação básica no país. Por isso, a proposta é torná-lo permanente. O texto da relatora professora Dorinha Seabra, do Democratas de Tocantins, prevê que a participação da União com recursos para o Fundeb saltará de 10% para 20%.
Nesse exercício do Fundeb, nós queremos ajudar a reduzir as desigualdades, de modo a que todos os municípios procurem ter um per capita, um valor por aluno ano, que seja viável para manter uma escola funcionando com qualidade. Já a reforma tributária deve ser apresentada aos presidentes da Câmara e do Senado na próxima terça ou quarta-feira. A intenção do governo é parcelar a entrega da reforma. Neste primeiro trecho da reforma, o ministro Paulo Guedes pode trazer o que tem sido chamado de CPMF digital. A proposta sequer foi publicada oficialmente, mas já foi bastante criticada, inclusive pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu estou já pensando em trazer de volta aquela campanha que o DEM fez, Show CPMF. Ninguém aguenta mais impostos no Brasil. Novos impostos, eu acho que a sociedade está cansada. Segundo o próprio ministro Paulo Guedes, a intenção é taxar transações eletrônicas em 0,2% durante 2 anos. O dinheiro proveniente desta taxação seria direcionado para bancar um programa de renda básica para brasileiros no pós-pandemia. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri. E o Conselho Nacional de Justiça determinou neste domingo a abertura de providências para apurar a conduta do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra a Guarda Municipal de Santos no litoral paulista, divulgada em vídeo, reproduzido pela imprensa. Ele foi multado pela Guarda Civil Municipal por descumprimento do uso obrigatório de máscara facial enquanto caminhava na praia. O vídeo mostra a conduta do desembargador, que desrespeita o guarda que o abordou, dizendo que ia jogar a multa na cara dele e ainda o chama de analfabeto. Desembargador Eduardo Siqueira. Povo bem, e o senhor, tudo calmo? Eu estou aqui com um analfabeto do PMC, um rapaz. Ele falou que eu falei, vou ligar para ele, porque eu estou andando sem máscara, só estou eu na faixa de praia que eu estou. Ele está aqui fazendo uma multa e... O senhor sabe ler? Então leia bem com o que o senhor está se metendo. O guarda então entrega a notificação, que é rasgada e jogada na praia pelo desembargador, que em seguida sai andando. Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que, ao ter conhecimento sobre o caso, determinou imediata instauração de procedimento para apurar os fatos, requisitou a gravação original e deve ouvir em breve os guardas civis e o desembargador. E o presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado com Covid-19, encontrou apoiadores neste domingo no Palácio da Alvorada. Separado do público pelo espelho d'água, o presidente usava máscara, mas chegou a abaixar a proteção para falar com manifestantes. Diversos não utilizavam máscaras. Na ocasião, Bolsonaro disse que o Brasil deve superar a pandemia de coronavírus porque tem excelentes ministros, a começar pelo ministro da Saúde. Ele disse que o trabalho está dando certo. Ele também voltou a criticar o projeto de lei sobre fake news, aprovado pelo Senado e atualmente na Câmara. O presidente também afirmou que está num bom relacionamento com o parlamento e que acredita na conclusão do processo de criação do seu partido, o Aliança pelo Brasil, para que ele possa concorrer à reeleição em 2022. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão. Emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você.
Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h15. E vamos conferir agora as datas para recebimento das últimas parcelas do auxílio emergencial com Henrique Carmo. O governo divulgou os calendários de pagamentos e saques das duas últimas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Nascidos em janeiro e fevereiro que já receberam as 3 parcelas iniciais do benefício, receberão a 4ª parcela no dia 22 de julho, próxima quarta-feira. O dinheiro será depositado na conta digital da Caixa e só poderá ser utilizado para pagamento de contas digitais por meio do aplicativo Caixa Tem. O saque será liberado na quinta, dia 25, apenas para nascidos em janeiro. O próximo pagamento da 4ª parcela será dia 29 de julho, para nascidos em março. Já a 5ª parcela começa a ser depositada nas contas digitais no dia 28 de agosto, para os nascidos em janeiro. O calendário de saque da 5ª parcela começa no dia 19 de setembro. Estes calendários são voltados para a maior parte dos beneficiários, aproximadamente 45 milhões de pessoas que tiveram o benefício aprovado em abril. O governo havia informado que iria dividir os pagamentos da 4ª e 5ª parcela, mas desistiu da ideia. Os pagamentos serão completos, de R$ 600 e R$ 1.200 para as mães chefes de família. A previsão da Caixa Econômica Federal é que todos os calendários de pagamentos e saques se encerrem no dia 15 de dezembro. Reportagem Henrique Carmo. Obrigado, Henrique. E mesmo em meio a uma pandemia, estamos em ano eleitoral e muito em breve começarão as propagandas partidárias, divulgação de candidatos e planos de governo. No ano eleitoral normal, é comum a realização de comícios e eventos com público, mas como ficará em 2020? Parlamentares já discutem a questão. As informações com o repórter Paulo Oliveira. Projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a proibição de comícios e eventos que promovam aglomerações durante as eleições municipais deste ano. Segundo a proposta, esses eventos ficam impedidos de ocorrer enquanto durar o estado de calamidade pública, decretado por conta da pandemia do novo coronavírus, e que é válido até 31 de dezembro deste ano. A proposta é de autoria do deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco. De acordo com o projeto, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária editar um regulamento com medidas que garantam a segurança sanitária de mesários e eleitores durante a votação, o que inclui ações que estabeleçam o distanciamento social. O regulamento deverá ser divulgado pelo menos 30 dias antes do primeiro turno. Eduardo Strans, consultor da Confederação Nacional de Municípios, diz que a proposta se adequa à realidade vivida no país, mas afirma que candidatos de municípios pequenos, onde os comícios é a principal plataforma de campanha, poderão ser prejudicados. No interior do Brasil ainda há a eleição, e a campanha cidade porta em porta, através de comícios, através de contato físico, contato com o eleitor. No começo deste mês, o Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição que adiou o primeiro e o segundo turno das eleições deste ano para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. Segundo o calendário eleitoral, as votações iriam ocorrer em 4 e 25 de outubro. Foram meses de discussão que envolveu o Congresso Nacional, especialistas de saúde e o TSE para se chegar a um consenso. De acordo com a emenda, os prazos determinados no calendário eleitoral, como o registro de candidaturas e o início da propaganda eleitoral, também foram adiados. Caso julgue necessário, a pedido da Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional pode estabelecer novas datas das eleições em cidades com alta incidência do novo coronavírus. A data limite para a realização do pleito foi fixada em 27 de dezembro deste ano. O analista político Creomar de Souza
acredita que alguns candidatos nas eleições deste ano vão utilizar durante a campanha o discurso de negação da pandemia. Ele acredita que alguns políticos vão insistir na realização de eventos que geram aglomerações. Eu creio que algumas lideranças políticas vão manter os comícios e as aglomerações por um aspecto muito simples, né? A negação da pandemia tem um efeito eleitoral importante, né? Dizer que não há problema ou que o problema é reduzido é parte de um discurso e gera um impacto em uma parte considerável do eleitorado. Na justificativa de apresentação do projeto de lei, Gadelha alega que há unanimidade entre especialistas de saúde em relação a medidas de isolamento social para evitar o contágio da Covid-19. Além disso, o parlamentar cita que mesmo com o eventual controle da pandemia, é preciso garantir que novos surtos não aconteçam. A matéria ainda não começou a ser discutida na Câmara dos Deputados. Por conta da pandemia e da implementação das sessões deliberativas remotas, a maior parte das propostas encaminhadas por deputados federais e senadores são votadas e discutidas diretamente no plenário, sem a discussão nas comissões das respectivas casas. Reportagem Paulo Oliveira. Obrigado, Paulo. E você já percebeu que está usando o celular demais nesse período de pandemia? E as crianças estão ficando mais tempo diante de equipamentos eletrônicos? Uma pesquisa observou esse aumento do contato com a tecnologia entre a população e analisa os efeitos. Confira com Luísa Baruffi. Com a quarentena, o uso de celulares se intensificou, tanto para o trabalho quanto para o lazer. Cresceu o uso de aplicativos para reuniões, para aulas online, para jogos, para assistir a filmes e programas e até mesmo aplicativos para realizar festas online. Além do uso funcional de aplicativos para pedir refeições, fazer compras em supermercados e farmácias. Uma pesquisa do Instituto Delet, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que 52% dos entrevistados instalaram novos aplicativos para atividades digitais. E ainda 43% que não tinham costume de utilizar passaram a fazer compras online. Diferentes estudos realizados nas universidades de Oxford, no Reino Unido, e na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, apontam que o impacto para a saúde mental sobre o excesso do uso ainda é incerto. Alguns cientistas apostam que apenas quando o período de quarentena acabar e as pessoas voltarem a ter rotinas como antes, é que poderemos avaliar esses impactos. Vale lembrar que mesmo antes da pandemia e do crescimento do uso desses aparelhos, a Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para um uso saudável das telas, principalmente para as crianças. Apesar das videochamadas serem uma alternativa aos encontros familiares e sociais, a orientação é o uso com moderação, seguindo algumas regras para não se tornar excessivo. E além dos impactos para a saúde mental, é preciso se preocupar com os prejuízos para a saúde da visão. Reportagem Luísa Barulho. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante.
Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h25. Segunda-feira é dia de falar sobre PASCOM e comunicação. Recebemos agora no Jornal Brasil Hoje o coordenador nacional da PASCOM, Marcos Túlios. Olá, amigos do Jornal Brasil Hoje. Vamos refletir um pouco sobre a importância da formação na comunicação, especialmente para o agente da pastoral da comunicação. A formação ela se constitui como um dos eixos da ação pastoral, conforme nos orienta o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil. São 4 os eixos propostos para a estruturação da caminhada pastoral, e a formação é um deles. O parágrafo 250 do Diretório afirma que a formação tem por objetivo a qualificação das lideranças e agentes de pastoral para que desenvolvam e executem projetos teoricamente embasados, tecnicamente atualizados e eticamente comprometidos. Só aqui já temos 3 elementos muito importantes para a nossa reflexão. Primeiro, para desenvolver projetos, para que não se faça as coisas de maneira aleatórias. A pastoral, em quaisquer níveis, seja comunidade, paróquia, diocese ou regional, ela deve ter um projeto, mesmo que pequeno, para 1 ou 2 ações, mas o projeto nos ajuda a ter constância na atividade, nos faz não perder a meta no meio do caminho. Devem ser tecnicamente atualizados para que nós utilizemos aquilo que nos provém as tecnologias de hoje. E também devem ser eticamente comprometidos, para que visem sempre a vida, que é valor primordial no Evangelho e também na sociedade. O Diretório prossegue afirmando que um dos aspectos da formação são os cursos de comunicação na catequese e na liturgia e nas demais pastorais. Isso é extremamente importante porque a ação da pastoral da comunicação, ela não se esgota em si mesma. Ela tem sentido e ela acontece na medida em que colabora com as demais pastorais no seu processo formativo e na sua atuação dentro da ação evangelizadora da Igreja. Portanto, a formação, ela constitui um caráter importante na vida do agente de pastoral da comunicação e no comunicador em geral, porque ninguém dá aquilo que não tem. Nós não podemos comunicar a partir do nada, mas devemos oferecer um conteúdo de qualidade, por isso, qualificação dos agentes. Deve ser uma formação sólida, uma formação de qualidade, a partir dos documentos do magistério da Igreja, dos documentos da Igreja sobre comunicação, que possui uma grande vastidão e que são extremamente úteis para a formação do agente da comunicação. Não nos privemos de nos formar bem para agir bem e colaborar com a Igreja. Por hoje é isso, até a próxima semana. Obrigado, Marcos. E faleceu na noite de sábado, 18 de julho, o bispo da Diocese Pernambucana de Palmares, Dom Henrique Soares da Costa, aos 57 anos, em decorrência da Covid-19. Em nota, a Diocese de Palmares informou que Dom Henrique estava internado desde o último dia 4 de julho na unidade de tratamento intensivo do Hospital Memorial São José, no Recife. No último dia 16, ele apresentou dificuldade para respirar e queda na oxigenação sanguínea. Por causa do quadro delicado, o religioso precisou ser entubado. Dom Henrique é o terceiro bispo falecido nos últimos 3 meses no Regional Nordeste 2, que abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Os outros foram Dom Aldo Pagotto, também vitimado pela Covid-19, e Dom Valério Breda, bispo de Penedo, no Alagoas. E depois de pouco mais de um ano do incêndio que destruiu a parte superior da Catedral de Notre-Dame, em Paris, a mesma cena se repetiu no último sábado, dia 18, em outra famosa igreja francesa.
a Catedral Gótica de Nantes, no noroeste da França. O incêndio arrebentou as vidraças e destruiu o órgão da construção do século XV, disseram as autoridades. Dezenas de bombeiros controlaram as chamas após várias horas de trabalho. Não é a primeira vez que a catedral sofre danos. Em 1944, ela foi alvo de bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1972, um incêndio destruiu o teto do templo, sendo necessários 13 anos para a reconstrução que substituiu o antigo teto de madeira. A igreja foi reaberta em maio de 1985. Jornal Brasil Hoje. Ponto final nesta edição que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. Apresentação Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Edição Cléo Nascimento. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádios e Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. O JBH está disponível em podcast pelo site da RCR e também no aplicativo para smartphones da Rede Católica de Rádio. Outras notícias em rcr.org.br. Bom dia, boa semana e até amanhã. Bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos.